Boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês aqui nesta oportunidade. E nós trataremos hoje do tema As Dores da Alma. Esse tema, acredito eu, muito importante para os momentos que estamos vivenciando, pois estamos sendo necessariamente obrigados a repensar muitas coisas. E às vezes nos advêm alguns sentimentos, algumas dores, para as quais nós não encontramos alguma explicação viável ou plausível, simplesmente sentimos, né? Então, daí é importante utilizarmos nesse momento aquele ensinamento que a doutrina espírita nos traz sobre o assunto, que poderá nos ajudar a passar por essa fase de uma forma muito melhor, eu creio, compreendendo o que está acontecendo. Mas principalmente aproveitando essa fase de uma forma positiva, né? Que nós entendamos o motivo de tudo isso e como sair lá na frente melhor do que entramos. Bom, quando nós falamos em dores da alma, nós, naturalmente, quando falamos em dores, associamos a dores físicas, aquelas decorrentes do corpo. Mas, para além dessa, nós temos umas que, como nós falamos, não decorrem de nada que esteja acontecendo com o nosso corpo físico. São as chamadas dores da alma. O Livro dos Espíritos nos ensina, na pergunta 134, o que é alma. Porque falamos em alma, né, dores da alma, o que é a alma? Então, o Livro dos Espíritos nos ensina que alma é exatamente o espírito reencarnado. Ou seja, quando passamos a condição de espíritos errantes ou desencarnados, nós já não temos alma, temos espírito apenas. Então, as dores da alma são as dores do espírito reencarnado, as dores que sentimos enquanto estamos aqui nesse corpo físico, certo? Bem, mas quando nós falamos em dores da alma, nos vêm as seguintes perguntas. Onde iniciam nossas dores? Elas são realmente necessárias? E mais importante de tudo isso, elas terão realmente um fim? Bem, quando nós falamos em dores, nós entendemos que são aqueles fatores que nos impedem do acesso à verdadeira felicidade, não é mesmo? Aí a pergunta que nos vem, mas por que nós não conseguimos ser felizes se nós temos um corpo que está perfeito, ou ainda que nós tenhamos as condições materiais melhores possíveis, e ainda assim é possível que nos advenha a infelicidade? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que ainda que nós tenhamos as três virtudes tão procuradas, que é a fortuna, que é a saúde e o poder, ainda assim nós não conseguiremos ter a felicidade plena. Essa mesma verdade Salomão também já deixou grafada em Eclesiastes, né? A felicidade não é deste mundo. Então, o que nós vemos é que as dores, elas não dependem daquilo que está realmente acontecendo com o nosso corpo físico, de nossas posses, de nossas condições, mas elas dependem de algo que está dentro e não do que está fora. Então, essa é uma primeira noção muito importante. E a doutrina espírita, então, ela vem nos esclarecer que nós não nascemos ontem através do corpo físico. Nós somos espíritos criados há milhares, talvez milhões de anos atrás e destinados à perfeição. Então, nós estamos em um processo. E ao longo deste processo, nós que somos espíritos dotados de livre-arbítrio, né, nós, infelizmente, nós utilizamos mal esse livre-arbítrio. E logo, em consequência, existe uma lei chamada Lei de Ação e Reação que impõe-nos, né, corrigir, né, os erros feitos no passado. Não como forma de punição, como muitos pensam, mas como uma forma de autocorreção. Porque Deus não pune, Deus corrige. Deus é um Pai amoroso. E isso nós temos que entender, essa grande diferença. Bem, essa lei de ação e reação,
Ao contrário do que muitos pensam, não nasceu com o advento do Espiritismo. Todos já falavam dela, inclusive o Mestre Jesus, que nos trouxe, mas de uma forma velada. Todos conhecem a frase, conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase é muito repetida, mas pergunta-se, que verdade é essa? Né? O próprio Santo Agostinho disse que perguntou ao Bispo Ambrósio, uma certa vez, o que é a verdade? E, principalmente, qual a verdade que vai realmente nos libertar? Porque é o que nos interessa, não é mesmo? E nós vamos, então, fazer uma leitura agora acurada daquilo que Jesus realmente disse nesta passagem, para nós podermos melhor entender essa grande verdade que nos liberta. Vamos lá, então. Conhecereis a verdade vos libertará. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Olha só esse final, gente, por favor. Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então, nós vemos que Salomão, na verdade, que Jesus, na verdade, ele já nos deixou de forma subliminar essa grande mensagem. Ou seja, nós sofremos por quê? Por causa dos nossos próprios atos. Aquilo que nós fazemos, nós temos que um dia repor. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Por quê? Porque existe essa lei de causa e efeito. Então, isso é que é fundamental que nós entendamos. Bem, o Espiritismo, para além, reforçando a ideia que Salomão tinha deixado, que a felicidade não é deste mundo, ele nos explicou que a felicidade não é deste mundo porque nós não somos ainda seres perfeitos. Como nós falamos anteriormente, nós somos criados por Deus e destinados a uma perfeição futura. E só nesse momento, então, nós conheceremos a plena felicidade. Mas isso não quer dizer, gente, que nós só seremos felizes quando formos perfeitos. A doutrina nos explica, através das perguntas 920 e 921, que nós temos a felicidade plena e a felicidade relativa. Então, nós vamos passar a leitura desses dois trechos para nós entendermos como se dá uma e outra, ok? Então, vamos lá. Vamos à leitura do trecho. A pergunta 920 diz-nos os livros dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha esse final. E ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, já aqui já nos diz que é possível, né? Uma felicidade relativa. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então vamos ver a resposta agora que o Livro dos Espíritos nos traz. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto composta na sua existência grosseira. Então aqui reforça, né, gente? Aquilo que a pergunta 920 já tinha esclarecido, que é possível, então, a felicidade relativa. Continua. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então veja aqui que ele nos coloca a vida como uma grande viagem, né? E que nós temos que entender que esta vida específica é apenas uma passagem.
que nós temos um destino gigantesco pela frente. E continua: já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes destas mesmas infrações e de nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Desviando-nos destes, enveredamos por outro, mal, e, de consequência em consequência, caímos em desgraças. Então, o que nós vamos ver aí, meus irmãos? Existe, então, todo um progresso, né, que nós temos que realizar, e que neste caminhar nós cometemos erros, e que esses erros são cotidianos. Erros pequenos levam a grandes problemas. Erros pequenos feitos ao longo de muitos séculos também vão gerar problemas com os quais nós temos que conviver neste mundo. Mas mais importante é aquilo que ele falou aqui: é possível a felicidade relativa, é possível sejamos tão felizes quanto a nossa condição espiritual no momento. Então, é fundamental que nós busquemos como ter a felicidade possível aqui e agora, porque todas as outras, né, que nós geralmente gostamos tanto, elas são momentâneas, são passageiras. E o pior, muitas vezes são conseguidas à custa de mal que praticamos ao nosso próximo. E daí, quer dizer, nós não ganhamos uma felicidade verdadeira, nós estamos ganhando dívidas e que posteriormente nós vamos ter que pagar por elas lá na frente. Então, não há essa felicidade que o mundo nos proporciona, ela não é uma felicidade verdadeira, porque ela tem um custo muito alto, porque geralmente cometida ou obtida, né, a custo de dor, ou sofrimento, ou prejuízo dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Então, é preciso que nós saibamos rever esses valores. Como diz a resposta da pergunta 921, é preciso que nós façamos a nossa vida sobre um outro prisma, que agora a doutrina espírita vem nos ensinar. Nós pensarmos que é apenas uma mera passagem, não darmos tanto valor às coisas deste mundo, mas realmente às coisas eternas, às coisas espirituais, né? E como nós vamos fazer isso? Como nós seremos melhores? Como termos um futuro melhor? Como nos livrar de nossas dores? O caminho é o mesmo. O Mestre Jesus veio, como eu disse, para nos ensinar. E o que ele falou? Enquanto nós estivermos cometendo o pecado, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ou seja, enquanto eu estiver praticando o erro, praticando o mal, eu vou estar tendo que colher lá na frente. Então, para resolver o efeito, eu tenho que primeiro o quê? Cuidar da causa, certo? Então, quanto antes eu cuidar da causa, melhor para mim, mais eu lucro. E qual que é essa grande lei que nós temos que seguir? Só tem uma, é a lei de amor que Jesus nos ensinou, né? E como praticar essa lei? Bom, vamos primeiro analisá-la então. Vamos ver aqui no trecho de Marcos e Mateus, eu consolidei os dois numa única frase, num único trecho, para a gente entender bem as palavras de Jesus quando ele nos ensinou sobre esse grande mandamento da lei. Perguntaram então os fariseus ao mestre Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, olha só, semelhante a este: amarás o Senhor ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e todos os profetas. Bem, vamos analisar então esse trecho ponto a ponto, né, para nós entendermos a sua grandeza. O primeiro mandamento, apesar de ser o mais citado, o mais simples, a gente se confunde. O que é amar a Deus? Como assim? E por que ele é semelhante ao segundo mandamento? Vamos fazer uma leitura acurada dessa primeira parte. Diz então:
Jesus, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é o coração? Sentimento, certo? De toda a tua alma, ou seja, de tua essência. De todo o teu entendimento. O que isso quer dizer? De todo o teu intelecto. E de todas as tuas forças, ou seja, usando todas as suas energias. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como nós falamos. Mas vamos centrar neste primeiro mandamento e grande mandamento. Quem vai nos ensinar o que é este mandamento? Porque amar ao próximo nós já conhecemos, né? Através da lição do bom samaritano, através da lição da ovelha e das cabras, né? E tantas outras. Jesus nos demonstrou o que é amar ao nosso irmão, né? E faz parte dessa lei universal que já é conhecida até muito antes do Cristo. Fazer ao seu próximo aquilo que gostaria que fizesse a você mesmo. Essa lei já é muito antiga. E como é amar a Deus? Bem, e quem nos ensinou isso? Não poderia ser outro que não o nosso próprio mestre, né? Então, se nós formos acompanhar a vida do mestre, nós vamos verificar o quê? O seu único objetivo era o quê? Servir aos desígnios de Deus. Concordam? E o que acontece? Como o nosso mestre nos ensinou na sua vinda entre nós, cada um de nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama profundamente. Ora, o Senhor Jesus, mais do que ninguém, conhecia e conhece o Pai mais do que nós mesmos. Então, nós temos que entender o que Jesus fez aqui entre nós. Ele nasceu desde o seu primeiro suspiro até a sua morte na cruz para servir aos desígnios do Pai. Vejamos bem um ponto muito interessante. Todos nós que somos pais e mães da Terra, nós queremos mais do que tudo neste mundo a felicidade de nossos filhos, não é verdade? E tudo faríamos para eles sermos felizes, às vezes a custo da nossa própria vida. E Deus, gente, não é diferente. Deus nos ama profundamente. E tudo que Ele quer é a felicidade dos seus filhos. Então, se cada um de nós for feliz, Deus será feliz. Se cada um de nós estiver infeliz, Deus não vai ser totalmente feliz. E Jesus, sabendo disso, melhor do que ninguém, o que Ele fez? Ele veio até nós para trazer-nos essa grande verdade que poderia nos libertar. E assim, toda a sua vida foi exatamente para servir, para que a vontade do Pai se fizesse entre nós. E ele viveu a cada momento de sua vida, do início ao fim, para ensinar essa grande verdade para cada um de nós. Então nós devemos entender que amar ao Pai de todo o seu coração, de todo sua essência, de todo o teu intelecto, de todas as energias, é exatamente o que Jesus fez conosco. Ele veio e usou todas as suas capacidades, do início ao fim, para entendermos quão grande é o amor do Pai por nós. E porque ele sabia que a lei é uma só, que quem ama ao Pai tem que amar ao Filho, porque ele já sabia disso também, e nós, pais e mães, sabemos. Não é possível a gente amar a uma pessoa e detestar o filho, e fazer mal ao filho de alguém. Então, como irmãos que somos e filhos do mesmo pai, não é possível uma felicidade onde os filhos continuem a sofrer. Então, por isso, João Evangelista, ele gravou na primeira epístola, né? Sua primeira, acho que única epístola, né, deve conferir depois, ele nos gravou uma grande verdade, que é o seguinte, vamos ver aqui no slide, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só que fantástico isso, né? Então, João Evangelista já tinha entendido plenamente isso. Por isso que a doutrina espírita nos fala, né, da necessidade da caridade. E a caridade não é a caridade que nós entendemos como a esmola, gente. A caridade é para com todos, especialmente dos próximos, mais próximos, aqueles que estão juntos de nós. Mas a pergunta, então, que eu vos faço agora é o seguinte, mas então, Humberto, o que fazer então? Como alinhar nossos atos,
nossos pensamentos ao pensamento divino, e assim praticarmos a lei de amor em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Curiosamente, a mesma pergunta foi feita a João Batista, na época da vinda do Cristo, né, onde ele batizava para o arrependimento. E as pessoas vieram e lhe perguntaram a mesma coisa. O que fazer, então? Vamos ler um pouquinho desse trecho para a gente lembrar, então, as recomendações deixadas por João Batista, que são plenamente aplicáveis até os dias de hoje, com os próprios ensinamentos do Cristo, né? Então, vamos ler aqui para a gente ver a grandeza desses ensinamentos e que nós podemos guardar desses ensinamentos. Disse João Batista, então, quando, diz o Evangelho, desculpe, mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da raça vindoura, da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos, temos por pai Abrão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ao que lhes perguntaram a multidão, que faremos, pois? Respondia-lhes então, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes, mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes eles, não cobreis, desculpe, além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também uns soldados. E nós, que faremos? Disse-lhes, não praticais violência. A ninguém queira extorquir coisa alguma. Nem deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então, meus irmãos, o que essa lição nos deixa claro? Vamos ver aqui. A essência da lição. Caridade para com todos. O que devemos fazer? Caridade para com todos. Honestidade. Cumprimento dos nossos deveres. Ou seja, nós devemos focar nossas ações nesses 3 pontos. Caridade para com todos. Lembremos daquilo que eu falei, com todos mesmo, especialmente aos próximos mais próximos. Honestidade, né? Cumprimento reto das nossas obrigações, cumprimento dos nossos deveres, né? Fazemos tudo da forma correta. A honestidade é a busca pelo certo, né? E o cumprimento dos deveres é a prática disso. Ou seja, não basta você também defender o que é certo, é necessário que você seja o primeiro a exemplificar isto. E para aquelas pessoas ainda que têm dúvidas, mas Humberto, eu não entendo como eu devo fazer nesse caso, naquele caso, como eu devo agir com alguém naquela situação, onde que nós vamos encontrar essa resposta? Além do próprio Evangelho do Cristo, gente, nós temos um trecho denominado O Homem de Bem, que está contido no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ponto a ponto como deve ser o proceder do homem de bem na Terra, quer seja com seu próximo, quer seja com relação às coisas que estão à sua volta. Então, queridos irmãos, o que nós vemos é que o caminho é um só para a nossa libertação, para nos libertarmos das nossas dores, é estar em sintonia com o pensamento deixado e ensinado por nosso Mestre Jesus, ou seja, a prática da lei de Deus. Dela depende a nossa felicidade atual, relativa, como nós falamos, e a nossa felicidade futura, a felicidade plena que todos nós sonhamos. E a doutrina espírita, então, ela apenas nos esclarece agora de forma clara que as dores que nos assolam, se elas não são decorrentes dessa vida, se elas não encontram uma explicação, é porque elas decorrem de nossos pretéritos, de vidas anteriores, né? E o mais importante que a doutrina nos traz é a informação de que cada um de nós já recebe nessa vida, através do planejamento reencarnatório, né? Ou seja, antes de reencarnarmos, nós já viemos com uma tarefa determinada, junto às pessoas determinadas, um trabalho determinado, e exatamente aí estão as melhores condições necessárias para nós evoluirmos e resgatarmos nossos débitos do passado.
Isso significa dizer que baste que nós empreguemos em nossas tarefas diárias os ensinamentos deixados pelo Cristo, certo? Não precisa de eu ir a Lourdes, não precisa de eu criar 300 mil creches, não precisa, é preciso que tudo que eu faça com amor. Em tudo que eu coloque minha mão, em tudo que eu coloque meu pensamento, o meu desejo, eu haja com amor, ou seja, praticando a essência daquilo que Cristo nos ensinou. E especialmente, como eu disse, com relação ao próximo mais próximo, nossos familiares, aqueles com quem temos uma maior dose de compromissos decorrentes de vidas anteriores. Então, caros irmãos, para que sejamos tão felizes quanto possível, já nessa vida, o que temos que fazer? Rever nossos pensamentos, nossas ações, nossos objetivos de vida e afiná-los ao diapasão do nosso Mestre Jesus, né? Praticando e agindo com caridade e com fraternidade para com todos os nossos irmãos que nos cercam, pois aí está a resolução definitiva para as dores da alma que nos acometem. Muito obrigado a todos. Uma semana iluminada, amparada pelo amor de Cristo. Até a próxima.